Ainda de pé, irmãos, deixa o Gilson, operador Gilson, obreiro Gilson, orador Gilson, servos Gilson. Glória a Deus. Ele vai nos ajudar hoje também com a ministração da palavra. Amém, irmãos? Muitos irmãos só vêm esse público, né? Mas nós temos também uma equipe boa aqui, amém, irmãos? Aleluia! Servindo ao Senhor, a gente queria juntos orar para o Gilson, pedindo a graça de Deus, né? Que Deus abençoe a vida dele também nessa noite para partilhar a palavra do Senhor. Deus querido, Pai amado, obrigado a Deus pela vida, Pai amado, do Gilson, da Janete, Pai. Esse casal que tem te servido, ó Deus, por anos, ó Deus querido, nesta igreja. Ó Pai amado, o Senhor tem levantado, Pai amado, ó Deus, teu servo também, Senhor Deus querido, para ajudar a cuidar deste rebanho, Senhor. E nesta noite, ó Deus querido, irá partilhar, ó Deus querido, ó Pai amado, a porção da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, receber, Senhor Deus querido, Ele como canal do Senhor. Sabemos, ó Deus, que Ele é falho com todos nós, mas nesse momento, ó Deus querido, ó Pai amado, que a tua capacitação, que o teu poder, que a tua graça, Senhor, seja sobre a vida dele, e ele seja apenas um canal, ó Deus, que um porta-voz da tua palavra santa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus, sentando e adorando ao Senhor, né? Glorificando pelos grandes feitos. Os feitos do Senhor são maravilhosos, verdadeiramente. É por isso que nós estamos de pé. É por isso que nós estamos aqui novamente, já festejando realmente, assim como o pastor disse, que o motivo de estarmos aqui é porque Jesus um dia morreu por nós. É o motivo de termos alegria, de podermos celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. É porque ainda não se completou aquilo que vai se completar na nossa vida. Porque já fomos salvos, sim, mas estamos no período, e esse período hoje é um período de guerra, é um período de dificuldades. E é o período da nossa santificação, é o período que estamos vivendo, porque ainda no futuro, bem próximo, Jesus vai voltar e vai levar cada um de nós para o seu reino de glória. E aí nós vamos reinar com o Senhor. Nós vamos reinar porque nós somos sacerdócio do Senhor, sacerdócio único e verdadeiro. Amém, queridos? Amém. E eu fico muito feliz por, nesta noite, poder estar aqui, contribuindo realmente com a obra do Senhor, na casa do Senhor. Este lugar chamado casa de oração, a casa que você adentrou, e aqui como nós cantamos agora há pouco, que aqueles que pisaram no átrio, aqueles que pisaram no Santo do Santo, não quer mais sair deste lugar. Quando nós cantamos esse louvor, nós vemos que agora nós temos livre acesso ao Pai. Isso é muito maravilhoso. Isso é dado para mim e para você. E por isso nós podemos nos alegrar sempre. Amém, queridos? Então eu gostaria que, já de início, a gente pudesse adentrar na palavra. Eu gostaria de nessa noite, orar com você, orar intensamente, continuar nossa oração. E a Bíblia vai nos ajudar muito nisso. Então, abre a sua Bíblia, se você tiver em suas mãos aí, Isaías capítulo 62. Antes de fazermos a leitura da palavra, Isaías 62, porque é a segunda parte do livro de Isaías. Como segunda parte? Então Isaías o livro de Isaías ele é dividido em duas partes. Sim, eu posso afirmar para você. Quem sabia aqui que Isaías tem duas partes? Poucas pessoas. Mas vocês querem saber por que Isaías tem duas partes, assim como a Bíblia? O Novo Testamento e o Antigo Testamento dividem a Bíblia em duas partes. O livro de Isaías também é dividido em duas partes. Quem quer saber aqui como Isaías é dividido em duas partes? Então você está convidado a fazer a sua matrícula no curso de teologia. E logo, daqui 20 dias no máximo, nós vamos estar entrando nesse livro de Isaías. E você vai aprender por que Isaías tem duas partes. Vou dar uma palhinha, tá? Posso dar uma palhinha?
Vou dar uma palhinha para você. Isaías tem quantos livros? 66. A Bíblia também tem 66 livros. Capítulos e livros, ok? O livro de Isaías, ele termina fazendo grandes promessas do reino futuro. O reino para a sua casa, para a casa de Sião. A Bíblia termina com Apocalipse, falando que há uma glória, há uma casa, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial para mim e para você. Então eu posso dizer para você, afirmar no estudo, e você vai se... Ainda tem tempo de isso. Tem tempo, né? Você pode se matricular. Amanhã nós estaremos falando a respeito. E que o livro de Isaías, ele tem várias particularidades. E uma dessas particularidades é que ele se assemelha muito à Bíblia. É um livro da Bíblia, mas ele por ter algumas divisões, ele se assemelha muito à palavra do Senhor em todo o seu contexto. Amém? Mas façamos aqui a leitura. Capítulo 62. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me quietarei. Até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. E serão chamadas por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, e nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão a minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque, como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, e que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, e nem deis a eles descanso até que restabeleça Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. Verso número 8. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, e nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas. Mas os que nos ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolheram beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a entrada, limpai as pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor faz ouvir todas as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão, povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamadas procurada, cidade não deserta. Amém, queridos? Eu não gosto de imitar ninguém, mas para esta palavra, uma salva de palmas. Esse é o Deus que não quer te ver desamparado. Esse é o Deus que olha para você e diz: tu és a minha noiva, nunca mais te chamará desertas. Quando Deus, Ele fala conosco do seu amor, da intensidade do seu amor, através de Isaías, deste capítulo 62, irmãos, nós podemos aqui entender que verdadeiramente há um amor, que verdadeiramente há um Deus, que verdadeiramente há um povo resgatado, um povo que verdadeiramente foi escolhido para estar ao lado do seu Deus, um filho que foi chamado para estar ao lado do seu Pai. Jesus, ele nos conta uma das parábolas, em várias parábolas, quando ele conta que certo homem estava pelo caminho, e ele teve um acidente, ele foi roubado, e passou, primeiramente, homens da igreja, pessoas da igreja, passou o sacerdote, passou de largo e não socorreu. Aí depois veio o levita, passou de largo e também não recolheu, não atendeu. Aí depois veio um estrangeiro, veio um samaritano, e chegou próximo daquele homem,
e o levou para a estalagem para tratar dele. Deus, Ele não passa de largo. Deus, Ele olha para mim, olha para você. Temos dificuldade e o Senhor vem para nos acolher. O Senhor não é estrangeiro, mas Ele vem como aquele estrangeiro, olhando para as nossas feridas, para as nossas dificuldades, e vem dizer: Tu és o meu filho amado, eu te amo e vou cuidar de você. Nunca mais será desamparada. Deus não olha para o meu pecado e olha para o seu pecado, meu irmão, e se afasta de nós por conta dele, não. Ele não quer que realmente nós andemos com ele, com esse pecado, porém Ele quer nos lavar, Ele nos quer limpar. Por isso Ele nos chama: Tu nunca mais será desamparada, nunca mais tu serás cidade deserta. Esse é o amor do nosso Deus. E nós vemos que quando Deus declara isso ao seu povo, nós vemos isso como uma promessa. E é claro, é óbvio, nós precisamos entender que quando Deus está falando com Jerusalém dessa forma, quando Deus está falando que tu és uma cidade que está desolada, porque era um tempo de desolação, era o tempo em que a cidade de Jerusalém seria tomada por Nabucodonosor, seria tomada pela Babilônia e ia passar pelo cativeiro. Mas Isaías está dizendo algo que da parte de Deus, nós somos a sua Jerusalém cuidada, que depois desse tempo Ele voltaria, nos resgataria e nos levaria para o seu aprisco. Então, quando Deus está falando desta forma, numa promessa, nós precisamos entender que é um símbolo. Esse é um símbolo. Essa Jerusalém é a minha casa, essa Jerusalém é a minha família, essa Jerusalém é a tua família, essa Jerusalém é a tua igreja. Essa Jerusalém que Ele diz que está desamparada é a tua casa, mas que Deus não quer que a tua casa esteja vivendo por situações no qual verdadeiramente você está seco, você está doente, você está desamparado. Essa Jerusalém é a igreja que muitas vezes tem dificuldades, não tem experimentado os milagres de Deus, não tem trazido pessoas para o seu recôndito para haver salvação. Muitas vezes está seca também, muitas vezes está desamparada. Mas Deus está dando uma promessa, e é nas promessas do Senhor que nós precisamos nos amparar, é na promessa do Senhor que nós precisamos fiar. Amém, queridos? Amém. Por isso nós vamos entender que quando Deus tem uma promessa para as nossas vidas, nós devemos buscá-la, nós devemos crer, e para isso precisamos entrar em oração. E esse texto, ele vai nos dirigir, ele vai nos direcionar verdadeiramente a esta promessa. E alcançar esta promessa passa pela oração. Eu e você, como filhos, eu e você como família, eu e você como igreja, precisamos ter tempos de oração. Eu e você precisamos ligar a terra ao céu através da oração. Porque a resposta para a minha vida, a resposta para a sua vida, a resposta para a igreja, a resposta da promessa de Deus é só através da oração. Deus, Ele não pediu nada. Deus, Ele não formulou dinheiro, Ele não formulou outros pedidos, uma outra forma de nós termos comunhão com Ele, se não fosse por conta da oração. Pastor Adalberto, quando ele prega aqui, ele fala que o ministério de Jesus era trabalhado em 3 espécies. Jesus, ele veio, e quando ele teve um momento que os discípulos foram comprar comida, em João capítulo 4, na cidade, que ele voltou, Jesus foi oferecido comida, ele falou: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E quando o pastor prega aqui, ele fala que Jesus, ele vinha para ensinar. Ele ensinava o povo. E depois de ensinar, ele ia, se tinha cura para fazer, ele curava. Se tinha libertação, ele libertava. Era o segundo ato de Jesus. E o terceiro qual que era se distanciar e ir buscar a presença do Pai em oração. Jesus, ele é o maior exemplo nosso do que nós devemos fazer constantemente. Ensinar. Depois de ensinar,
se nós temos a oração, se nós temos a comunhão com Deus, declarar a cura, a restauração, e nunca, jamais deixar de orar. Amém, queridos? Nós vamos trabalhar aqui, nesse texto, apenas o versículo de número 6 e o versículo de número 7, para que nós possamos entender alguns princípios da oração. Porque a oração é algo realmente que toca a Deus, toca o céu. E nós não podemos fazer uma oração desalinhada com a vontade de Deus. Primeiramente, nós precisamos buscar a vontade de Deus para termos a resposta da oração. Precisamos ter o desejo de falar com Deus aquilo que Ele já sabe que nós precisamos. E para isso nós precisamos ter alguns princípios, algumas normas, não leis. Normas talvez seria um pouco excesso, porém princípios sim. Por quê? Porque quando eu movo pelo princípio, eu crio bases, eu tenho uma coisa primária, eu cuido de fazer algo com uma referência. Então o princípio é muito importante. Ok, queridos? Então, eu gostaria de dar um tema para essa pregação: princípios da oração eficaz. Repete comigo: princípios da oração eficaz. Se eu e você tomarmos alguns parâmetros que a Bíblia, é a Bíblia que vai nos dar, para termos alguns princípios, fizermos conforme a orientação do Senhor, certamente a nossa oração, muito vitoriosa, ela já é. Ela não vai ser, ela já é. Amém, queridos? Então, eu gostaria de contribuir, partilhar com você alguns princípios. E quando eu falo esse princípio, toma para si algo assim. Não precisa falar para o teu irmão, não precisa gritar. Fala para Deus assim: eu preciso disso. Ok? Então, o primeiro princípio que eu queria aqui estudar com você, o primeiro princípio é a expectativa. Fala com você mesmo, fala para Deus: expectativa. Eu preciso ter expectativa quando oro. Eu preciso ter uma expectativa. Olha o que diz o verso de número 6 que nós lemos: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. Os guardas que nós vemos hoje, vou parar de andar, é melhor, né? Para de andar. Os guardas que nós vemos hoje, que nós encontramos hoje nas penitenciárias, naquelas guaritas, nós vemos eles vigiando, não é isso? Serve para vigiar, mas para vigiar o quê? Vigiar quem está dentro, para vigiar os detentos, não é isso? Para que não haja fuga. Porém, a Bíblia nos diz que Deus, Ele colocou aqui, sobre os muros, guardas. E as cidades antigas, da antiguidade, elas eram amuradas. As cidades antigamente, elas precisavam de ser fortalecidas. Para quê? Para que não houvesse a invasão, dos inimigos. Então era colocado aquelas guaritas para os guardas vigiarem. Uma dessas situações que os guardas estavam ali era para vigiar. Tinha dois motivos para estar ali, mas o primeiro era para vigiar. E vigiar o quê? Vigiar o quê? A expectativa daquele guarda que está vigiando é porque poderia vir um inimigo. Poderia vir alguém para poder avassalar aquela cidade. Então ele estava ali numa expectativa que de repente poderia vir um inimigo. Irmãos, certamente, oração é guerra. Certamente, oração é briga, é luta. Certamente é batalha. E quando eu adentro na oração, quando você adentra na oração, vigilante, todo momento, você está em guerra. A Bíblia está nos dizendo que Deus coloca você para orar, vigilante, porque é a guerra. Quem está aqui passando? Quem está aqui que está tudo bem?
não tem problema nenhum. Muito silêncio. Muito silêncio. Quem está com problema aqui? Quem tem problema? Quem tem guerra aqui? Quem tem luta aqui? Nossa, acho que só o Mateus, se estivesse aqui, ele não teria levantado a mão. Todos nós estamos em guerra, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. E é por isso que Deus quer que nós sejamos vigilantes. A primeira coisa, para eu ter realmente uma expectativa da situação, é me colocar vigilante. A expectativa é que tem problema, tem alguma coisa, mas vai ter resposta. Porque esse mesmo vigilante, uma outra situação que ele está ali, é porque ele está buscando socorro. Este guarda, ele está ali porque ele almeja uma resposta. Uma resposta de quem? Daquele que pode socorrer. Neemias, quando ele foi chamado, eu creio que foi chamado por Deus, ele se preparou e ele foi para a cidade de Jerusalém. Lá se levantou o quê? Inimigos. Se levantou inimigos para o quê? Para tentar parar a obra. E num determinado momento a Bíblia nos diz que Neemias, ele começou a orar. Ele começou a orar e colocou ali sobre os muros, do lado do muro, ele colocou homens vigilantes de dia e de noite, e a obra não parou. Tanto que esses mesmos inimigos ainda tentaram voltar, e os trabalhadores trabalhando ali, eles estavam com o saco na mão ali, com as pedras na mão, fazendo a obra, e com a outra mão eles estavam com uma espada. Eles estavam vigilantes. Amém, queridos? A nossa vida de oração é de vigília, é de vigiar, porque é guerra, e Deus nos capacita para isso. E nós temos que ter essa expectativa de quando que estamos guerreando, Deus está à frente. Deus, ele vai nos dar resposta. Amém, meus queridos? Vocês se lembram de Abacuque? Abacuque também, quando ele vê a situação de Jerusalém, próximo do cativeiro, ele diz: por-me-ei na torre de vigília. Capítulo 2, verso 1, eu me colocarei diante da torre de vigília sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e a que resposta eu terei sobre a minha queixa. Então ele falou, olha, estava indignado com a situação, mas ele cria que Deus daria a resposta. Então ele subiu na torre de vigília e ficou ali vigiando, buscando e esperando a resposta de Deus. Isso é expectativa. Então, o primeiro princípio que eu e você precisamos ter na oração, qual é? Expectativa. A expectativa realmente daquele homem, daquela mulher que está vigilante, que está sóbrio, que está esperando uma resposta de Deus. Amém? Uma outra situação, o próprio Jesus, para você não achar que a gente só está falando de Antigo Testamento, não. A nossa referência é Jesus. E Jesus, ele nos ensina como nós termos expectativa na oração. Você não precisa abrir. Lá em Lucas capítulo 12, verso número 35, Jesus diz assim, olha, numa das suas parábolas: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltarem das festas de casamento, para que, quando vier bater a porta, logo lhe se abram. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabem, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora viesse o ladrão, ele vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai vós também apercebidos, porque a hora vem em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus nos ensina a sermos vigilantes todo o tempo.
E a vigilância nossa é se preparar para o momento da batalha e o momento da chegada. Amém, queridos? Não gosto muito de falar a meu respeito, muito menos de pessoas que estão próximas de mim, mas a situação ela permeia isso. Na sexta-feira eu estava me preparando para ir para a célula, casa do irmão Roberto, e eu estava me preparando, e aí a Janete chegou com a Heloísa da rua, que eles estavam na escola, né? Estava vindo da escola, e assim que conversamos um pouco ali, a Elo, ela me mostrou um livro, né, que ela tinha acabado de ler. E eu não estou olhando para ela não, mas ela sabe, tá? Ela já falei para ela que ia falar para citar ela. Então ela me mostrou o livro que ela tinha acabado de ler. E eu falei, legal, né? Aí eu perguntei para ela, enquanto você leu esse livro, quantos versículos da Bíblia você leu? Ela não me respondeu nada. Eu falei, hoje você não leu nenhum versículo bíblico? Não me respondeu nada. E ontem, você não leu nenhum versículo da Bíblia? Quantas vezes você leu a Bíblia ontem? Ela não me respondeu nada. Aí eu falei, e essa semana? Você leu a Bíblia essa semana? Aí ela falou, eu li Romanos. Ah, leu Romanos? Falei, o quê? Quantos? 16 capítulos? Aí ela saiu, ela passou por mim, ela passou pelo corredor e falou assim, eu li 2 ou 3 versículos. Eu falei, quê? Falei, vem cá, Heloísa. Ela saiu, né? Falei, vem cá. Ela ficou de frente comigo, olhando para mim. Olhava para mim, eu falei, você está pensando que você está falando com quem? Para falar desse modo, sair dessa forma. Filha, é muito importante, o que eu estou falando para você é muito sério. Porque eu chamei de Heloísa, não falei de outras formas que eu falo, né? Que geralmente um pai e uma mãe falam com o filho. Eu falei o nome dela. E quando eu falei o nome, ela já percebeu que a coisa era séria. Você está pensando o quê, filha? É muito importante isso, eu estou falando muito sério. Ela, perdoa, pai. Enquanto ela falou, perdoa 2 vezes, eu não parei, não perdoei ali. Falei, perdão, eu continuei falando. Filha, o Senhor te ama. Deus colocou diante de nós, de cada um de nós, 2 caminhos. Você precisa escolher o caminho que você quer andar. Aí ela saiu para o quarto, eu fui tomar banho. E lá no banho, irmãos, aí eu falei, não, Deus, não aceito isso. Minha filha, ela desceu as águas do batismo faz 2 semanas. Não aceito isso. Eu não aceito, eu tenho que ficar vigilante. Obrigado porque o Senhor naquela hora me barrou a nós 2. E ali eu dei uma ordem. Falei, filisteu, sai da minha seara, porque essa seara que me deu foi o Senhor. Eu vou cuidar dessa seara, desse campo de lentilha. Vai sair agora em nome de Jesus. Aí eu saí do banho, me ajeitei, me preparei. Aí eu conversei com a Jane e saí. Aí passei no quarto dela, ela estava lá assim, fez tchauzinho para mim. Olhou para mim, olhei para ela. Filha, o Pai te ama. O Pai te ama muito. Mas Deus, Jesus te ama muito mais. Ele te ama. E Ele colocou 2 caminhos diante de você. Você que tem que escolher. Eu não posso, você não pode vacilar. Nós temos que realmente ter vigilância. Eu estou bem com ela, graças a Deus, ela está bem comigo, nós estamos bem com Deus. Mas não podemos vacilar, temos que vigiar. Amém, queridos? Precisamos, como pai, nós precisamos ensinar o caminho. Como filhos, nós precisamos ter a orientação do nosso pai. Porque Ele nos ama. E o pastor pregou agora há pouco aqui. Nós precisamos entender o valor da morte de Cristo. Nós precisamos. Segundo princípio, fala para você, perseverança. Perseverança. Na minha oração, eu preciso ter perseverança. Olha o que diz o verso de número 6. Continuação dele, né? Que todo o dia... Estou em Jeremias 62, tá, irmãos? Nós estamos pregando Jeremias. Perdão. Isaías 62. Nós estamos falando sobre esta palavra. Então, o verso de número 6 de Isaías 62 diz assim: que todo o dia e toda a noite jamais
se calarão. Perseverança. Nós precisamos perseverar, porque todo dia, toda noite, jamais devemos nos calar. O nosso maior problema não é começar a fazer as coisas. O nosso maior problema é continuar fazendo as coisas. E quando se fala de orar, então, não é difícil começar a orar por uma situação. O problema é continuar orando por essa situação. Pastor Moisés, ele usa bem essa frase quando ele prega. Ele diz que nós precisamos deixar de ser crentes com somente iniciativas, mas também com acabativas. Conhece o termo? Nós não podemos ser apenas crentes que começam, mas que terminam algo. Temos que ter iniciativas e acabativas. Porque perseverança, meu irmão, é uma coisa que demanda tempo. E o tempo, nós não somos dono do tempo. Perseverança é uma coisa que nós precisamos realmente fazer, esquecer do tempo, esquecer realmente quem somos, mas acreditar naquilo que nós estamos buscando, porque aquilo que nós estamos buscando vale a pena. É algo realmente que Deus já declarou e decretou sobre as nossas vidas. Você conhece a história de Jó, não conhece? A Bíblia diz, ou ela cita, algumas coisas que aconteceram na vida daquele homem, que no capítulo 1 mesmo, Jó ele estava regalando ali com seus filhos, não é isso? Ele fazia ali as suas festas, os seus banquetes, ele era um homem de muitos bens. Jó era um homem próspero, mas ele não sabia o que adivinha sobre a vida dele. Em determinado momento, Deus, foi Deus, não foi Satanás, não foi o inimigo, foi Deus. Deus providenciou uma situação na vida de Jó. Claro, meus irmãos, tem muitas coisas que o inimigo faz mesmo. Você encontra situações, ele vai realmente tentar minar a minha fé, a nossa vida, tentar destruir, porque isso é obra dele. Mas olha, na vida de Jó, foi a mão do próprio Deus. Deus submeteu Jó àquela situação, porque o próprio Deus falou assim: olha, toca nele, mas não tira a sua vida. Então foi permissão de Deus, porque o próprio Deus ia mostrar a Satanás e mostrar a nós mesmos também hoje, que na perseverança nós podemos vencer e sermos íntegros diante de Deus e não blasfemar contra o nosso Deus. Então Jó, ele foi levantado ali, a situação aconteceu, ele perdeu tudo, a tal ponto que pessoas que estavam longe dele vieram saber, os amigos chegaram ali, 3 amigos, e é tão interessante que esses amigos, eles se espojaram, eles rasgaram vestes, choraram, plantearam para conversar com Jó, mas eles ficaram 7 dias, eles ficaram uma semana sem falar nada com Jó, até que Jó abriu a boca, e Jó começou a clamar, Jó começou a se defender diante da situação, e aí depois veio a acusação deles. Cada um deles fizeram 3 discursos. Ele faz Bildade e Zofar. Esses 3 homens começaram a levar Jó quase à loucura, porque ele estava dizendo que ele de alguma forma tinha pecado contra Deus, e ele estava ali só para se defender, entender a situação. No capítulo 19, Jó se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve ele se levantará sobre a terra. Ele estava dizendo que, embora a situação estava ruim ali, ele sabia que o seu Redentor vive, que a situação que ele estava passando, ela ia terminar, ela ia parar, porque Deus ia dar vitória. No capítulo 31 nós vemos agora Eliú, um outro jovem, também conhecido por Jó, ali começar, viu que aqueles homens não tinham mais o que acusar Jó, porque eles eram mais velhos. Tem um princípio aqui também. Aqueles 3 homens pararam, se calaram de falar com Jó. Aí Eliú se levanta e agora vai falar. E depois Deus se apresenta a Jó, e ele diz: agora bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Irmãos, quanto tempo demorou essa angústia de Jó? Parece que foi uma vida toda, né? Foi terrível, porque quem está na angústia, quem está no problema, vemos a nossa irmã Gisele, em 2 meses,
praticamente 2 meses, só em hospital, indo e voltando, cirurgia e tudo mais. Você acredita que para ela foram só esses 2 meses? Parece que não passa uma eternidade, né? Quem passa por dificuldades realmente é uma eternidade. A gente não pode julgar a luta do irmão, não pode achar que é fácil, não pode. O máximo que nós podemos fazer é fazer como os amigos de Jó, sem acusar, mas orarmos e chorarmos também. Jó, dizem os historiadores que essa penúria, essas agruras de Jó, durou uma gestação, em torno de 9 meses. Parece que foi uma eternidade, né? Mas para Jó foi. Não demorou 1 ano essa angústia de Jó, toda essa situação, mas é muito tempo. Mas ele perseverou. A perseverança, irmão, é o fruto da vitória. Não é fácil perseverar, mas nós precisamos perseverar. Então, não pense que é fácil. Paulo, quando ele estava ensinando a igreja de Coríntios, ele diz lá no 2º capítulo de Coríntios, capítulo 4, verso número 6: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, ou glória, acima de toda comparação. Não tem comparação, meu irmão. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Por quê? Porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia, glória a Deus. Eu e você precisamos aprender a sermos perseverantes. Perseverantes. O próprio Paulo também, lá em Romanos capítulo 5, ele diz assim, verso de número 3: não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência. A experiência, ela produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha, está vendo que uma vida de perseverança, ela vai nos trazer esperança, vai nos trazer experiências com Deus, vai fazer nos fortalecido a mais. Por quê? Sabe por quê? Porque nós não estamos só. Paulo está dizendo aqui que o amor de Deus foi derramado em nós através do Espírito Santo. Eu e você não estamos sozinhos. A nossa luta, a nossa guerra, a nossa dificuldade não é para estarmos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo vivificado em nós é que nos faz ver que esse pequeno momento de tribulação, de angústia, de dificuldade, nós passamos, mas passamos com a mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Porque o Espírito Santo, ele foi outorgado a nós. O amor de Jesus é esse que realmente nos faz passar por situações confortados, porque o conforto do Senhor é algo que o mundo não pode dar, só mesmo Deus. E Paulo, ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o que, irmãos? O que ele diz lá? Orai sem cessar. Perseverança na oração. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Não deixar de orar. Não parar de orar. Ok? O próprio Jesus, ele, quando ensinando nas suas parábolas, ele diz lá em Lucas 18, capítulo 1, ele fala do dever que nós temos de orar sem desfalecer, sem desanimar. Você conhece a parábola do juiz iníquo, que aquela mulher, ela queria sua causa defendida, mas o homem, ele não queria saber de Deus. Ele era um idólatra, ele era uma pessoa que não amava Deus. Mas aquela mulher começou a bater na porta, ela foi na porta, e aquele homem falou: olha, eu não sirvo a Deus, mas eu vou atender a causa dessa mulher. Ela só parou de bater a porta quando foi atendida. Jesus usa essa passagem para nos dizer que nós devemos continuar a orar até a resposta chegar. Amém, queridos? Por isso Paulo diz: orai sem cessar. Amém? Terceiro princípio: ousadia. Quem aqui é ousado?
Só isso, irmãos? Pode levantar a mão. Quem aqui é ousado? Eu vou dizer para vocês que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Vou dizer, sabe por quê? Porque está na Bíblia. Aquele que não é ousado é tímido. Vou perguntar novamente. Quem aqui é ousado? Amém? Porque os tímidos não herdarão o reino de Deus. Irmãos, tem que ser ousado. Deus está chamando nós à ousadia. Então, a palavra do Senhor diz lá, no verso de número 6. A palavra do Senhor diz lá, verso de número 6. Vós, os que fareis, lembrado o Senhor. É claro, irmãos, que essa ousadia, não pode ser com liberdade, não pode ser com brincadeira, porque Deus não brinca. Essa ousadia, ela tem que ser baseada nas promessas de Deus. Essa ousadia, ela deve ser baseada na palavra de Deus. Então eu devo adentrar, eu devo buscar com esta oração com muita ousadia. Eu devo me colocar diante de Deus com muita ousadia. Eu devo colocar-me diante de Deus porque eu sou filho, Ele é Pai. Ele quer realmente que eu esteja com Ele, bem próximo dEle, e confie nele. E eu, confiando nele, eu posso dizer: papai, eu estou precisando disso. Papai, eu estou aqui, próximo, muito próximo, com ousadia, baseado na sua palavra, baseado na sua promessa. Então nós vemos que o próprio Deus, ele fala: olha, Jeremias, o que tu vês aí? Capítulo 1 de Jeremias, ele diz assim: Senhor, eu estou vendo uma amendoeira, uma vara de amendoeira. Deus fala assim: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Deus quer que nós tenhamos ousadia, e na nossa ousadia nós venhamos declarar a palavra. Declare a palavra na oração. Aprenda a orar definitivamente, irmãos, a palavra. Porque quando você lembra a palavra, quando você lê a palavra, quando você ora a palavra, o próprio Deus já tem a resposta, que é a sua palavra. Então ele diz assim: olha, vós que fareis lembrar do Senhor. Eu pergunto, Deus tem problema de memória? Estou perguntando para vocês. Ele está pedindo assim: olha, vós que fareis lembrar do Senhor. Deus precisa de ser lembrado de alguma coisa, irmãos? Deus tem algum problema de memória? De esquecimento? Alzheimer? É claro que não. Se Deus está nos chamando a atenção para que nós venhamos lembrar Ele, é porque Ele falou algo que Ele quer que nós mesmos venhamos falar, venhamos declarar. Então, se Deus nos dá essa direção de lembrar o que Ele falou através da sua palavra, o que Ele nos prometeu através da sua palavra, nós agora vamos lembrar: Senhor, o Senhor falou a esse respeito, o Senhor tem algo a fazer a este respeito. Então, Deus, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou crendo, Deus. Esta é a ousadia que eu e você devemos ter. Essa é a ousadia que Deus nos chama para que tenhamos. Orar segundo a sua vontade. Ou seja, quando eu tenho ousadia, eu oro a palavra, oro as promessas, eu oro sabendo aquilo que Deus falou. Ou seja, Deus, Ele vai cumprir a sua palavra. A resposta é rápida, meu irmão. A certeza, ela é contínua, não tem como. Deus não vai fugir da sua fidelidade. Ele não vai fugir de cumprir a sua vontade, que é velar pela sua palavra. Ok? Amém assim? Muito bem. Nós podemos entender que alguns homens da Bíblia também, eles oraram com muita ousadia. Não foi com brincadeira. A ousadia não foi com piléria. Quando eles oraram a Deus com ousadia, é porque eles estavam passando por situações no qual eles tiveram que, me perdoe o termo, eles tiveram que colocar Deus na parede. Se pudesse colocar Deus na parede, não. Eles fizeram isso. Eles oraram ao Senhor diante da sua palavra. O rei Josafá, você se lembra da história? O rei Josafá, quando ele ficou sabendo que Jerusalém ia ser invadida pelos exércitos dos Moabitas, dos Amonitas e do Monte Seir, o que ele fez? Ele chorou, ele jejuou, e ele disse: Deus, o que nós faremos? Não tinha mais nada a fazer. O que nós vamos fazer? Eles são muitos, são milhares, e nós
Não tem o que fazer, Deus. Mas olha, Deus, olha, Senhor, não é fiado em nós, mas é na tua palavra, porque o Senhor, Deus, o Senhor chamou o teu povo, o Senhor livrou o teu povo lá do Egito através do teu filho Moisés. E o Senhor deu promessa, o Senhor trouxe este povo, e quando vinha trazendo o povo, esse povo que está aqui, os moabitas, eles não deixaram o teu povo passar pela terra, Deus, e agora é eles mesmos que vêm contra nós, Senhor. Mas o Senhor disse que tinha uma promessa sobre a casa de Davi. Deus, não temos nada a fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. A Bíblia nos diz que naquele momento, irmãos, pouco mais, o Espírito de Deus, outra coisa maravilhosa, não foi em outro lugar não, enquanto ele estava orando ali, o Espírito de Deus, dentro da congregação, tomou um homem. Deus pode tomar a sua vida aqui nesta noite com uma palavra. Deus pode tomar a sua vida aqui hoje com uma direção do alto. Deus pode tomar a tua vida. Então a Bíblia nos diz que dentro da congregação o Espírito do Senhor tomou a Gesiel. E aquele homem começou agora a falar: olha, nesta luta não tem que lutar, porque essa luta não é de outro, é somente do Senhor. Josafá orou a palavra. E o que aconteceu? Ele saiu dali, Josafá, ele chamou o povo, os coristas, chamou o povo para louvar. Enquanto eles estavam louvando, enquanto eles estavam adorando, Deus estava indo no acampamento dos moabitas, dos amonitas, e entre eles mesmos, irmãos, eles se confrontaram e se mataram. Eles se mataram. E quando houve no outro dia, era só despojo, era corpos mortos. Nessas lutas, tem luta que o Senhor não vai fazer com que você lute, mas com que você louve, com que você realmente coloque a sua vida diante de Deus e fale: Deus, a minha força está no Senhor, eu vou orar, eu vou crer, eu vou declarar a tua palavra, eu vou agradecer, eu vou louvar ao Senhor. Isso é ousadia, irmão. Isso é ousadia, meu irmão. Pode fazer isso, é declarado. Você é filho, você pode fazer isso. É para a sua vida. Usa a palavra, usa a promessa de Deus a teu favor. Daniel também. Daniel, quando ele vê a situação de Israel, de Judá, porque Daniel ele já está no cativeiro. Ele entende pela palavra, quando ele lê o livro de Jeremias, que seria 70 anos o cativeiro. Mas o povo ali ainda estava endurecido, o povo ali ainda não tinha sido entrado em arrependimento. Ele veio: olha, o cativeiro está acontecendo. Sabe o que ele fez? Você sabe o que ele fez. Ele foi orar, ele foi buscar o Senhor. De qualquer forma, não, ele foi buscar a Deus na palavra. Ele orou assim como Josafá, ele foi lembrando a Deus, ele foi falando para Deus: Deus, o Senhor falou, Deus, o Senhor fez, Deus, o Senhor fez isso, o Senhor prometeu isso para o teu povo. Agora, Deus, olha o teu povo, olha para o teu povo, Deus. Ele acabou de orar, não veio um anjo. Um anjo veio avisar: Daniel, servo muito amado, enquanto tu declarou, colocou o teu corpo a orar, teu coração a orar ao Senhor, Deus já enviou um anjo, já enviou resposta. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, ora, Senhor, com ousadia na palavra. Declara aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, porque o teu Deus já sabe. Ore. A Bíblia, queridos, ela é cheia de contrastes. O que seria contraste? O que seria contrastes? Algumas coisas que podemos comparar. E é interessante quando nós vemos que alguns contrastes que a Bíblia nos... Obrigado, irmão. Nos ajuda a entender o amor de Deus. E às vezes a gente fica perplexo. Que Deus junta, que Deus move a sua palavra, que move o nosso entendimento para nós vermos, entendermos, enxergarmos aquilo que Deus realmente Ele nos separou com amor. Você se lembra da rainha Esther? Sim ou não?
as mulheres principalmente, né? Falar em Ruth, falou Esther, né? Queridas, a rainha Esther, ela adentrou na história de Israel, e nós lemos naquele livro que não se fala de Deus ali, não é verdade? Não se fala, não tem a palavra Deus no livro de Esther, mas Deus estava operando, com certeza estava operando, operação de Deus em tudo, Ele é o rei do universo. Mas Esther, ele adentra na história de Israel, porque em um determinado momento a rainha Vasti, ela deixou de cumprir uma ordenança do rei Assuero. E o rei Assuero estava dando um banquete, chamou a rainha disse que não ia, não queria, não estou bicuda, não vou ficar assistindo novela, não vou. Ela foi destituída do cargo de rainha. Não ficar assistindo novela não, hein? Ela desobedeceu e saiu, mas aí o rei foi colocar uma outra rainha, aí entra quem? Esther. E ela foi se preparar junto com as outras donzelas. Foi um ano, minha irmã. Olha, você não demora no banheiro. Vocês não demoram no cabeleireiro. Vocês não demoram. Pode ficar tranquilo, Naida. Pode ficar tranquilo, irmãs. Vocês não demoram, irmãos. Pastor, deixa, mas ela não demora. Vocês, irmãs, vocês não demoram fazendo o penteado de vocês, de forma alguma. É um dia que vocês ficam, né? Uma tarde, né? Esther ficou um ano. Mas a preparação da mulher era 6 meses no óleo e 6 meses no perfume. Ficava uma delícia, né? Era um ano de preparação dessa mulher para apresentar-se ao rei. 6 meses no óleo era muita opção. E 6 meses no perfume era muito odor, né? E aí se apresentava ao rei. Mas olha, Esther, quando ela vai fazer isso, que ela é chamada diante do rei, ela é escolhida, ela teve que aprender a lei que tinha lá, que qualquer homem ou qualquer mulher só poderia se apresentar diante do rei se fosse chamado de qualquer forma, não, chamado pelo nome. Então a Bíblia nos diz isso. Olha, a rainha Esther, está lá em capítulo 2, versículo 14, ela não tornava mais ao rei, salvo o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Então ela sabia que existia uma lei, e que lei é essa? Está lá, capítulo 4, verso de número 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não havendo uma sentença, senão haverá uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que ele viva. E eu, nestes 30 dias, ainda não fui chamada para entrar ao rei. Então ela sabia que ela não poderia ir ao rei, porque certamente ela seria morta. Mas havia uma necessidade, havia uma preparação que também ela disse ali, olha, coloque o pessoal de jejum, eu vou jejuar, vou orar e depois vou me apresentar ao rei. Ela não tinha autoridade para adentrar na presença do rei, mas ela orou, ela jejuou, e a Bíblia diz que, capítulo 5, verso 1, ao terceiro dia, depois dessa oração, dessa entrega, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor. Ela alcançou o favor do rei perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Que coisa linda, né, meu irmão? Ela poderia morrer, mas ela não morreu porque ela se preparou para isso. Mas ela foi ousada. Por conta de que? Da intercessão dela, o povo dela, ela poderia morrer, porque ela não tinha autoridade de adentrar naquele lugar. Mas ela foi. E quando ela foi aceita. A mulher do fluxo de sangue, o que ela fez? Tocou na orla de Jesus. Tocou em Jesus, ela teve ousadia. Essa mulher não pôde tocar no rei,
Onde que ela tocou? No cetro. Você vê como é que é as coisas? Coisa do mundo. Mas ela se arriscou, ela teve ousadia. Agora eu entendo o que o autor de Hebreus diz para mim e para você que somos a noiva. O autor de Hebreus, ele diz isso aqui, olha: tendo pois, irmãos, capítulo 10, verso 19, tendo pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o nosso corpo com água pura, guardemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Ele fez a promessa, irmãos. Eu e você podemos ter ousadia, porque em Cristo Jesus nós podemos entrar no Santo do Santo. Eu e você não vai ser morto, nós não vamos ser mortos, nós não vamos ser queimados como Esther poderia ser. Não, eu e você, através de Jesus, temos livre acesso ao Pai. Amém, queridos? Quando eu e você, quando eu e você precisamos de ir no médico, as irmãs com seus problemas ginecológicos marcam uma semana ou um mês. Ou se você tem o seu convênio, amém. Se você não tem problema, quando você não tem, você precisa do SUS. Você marca uma audiência com o juiz para defender a sua causa, 6 meses, 1 ano, e quando você vai, você ainda tem que levar um advogado, e não sabe se você ganha a tua causa. Você vai no médico, você não sabe se ele te atende bem, se ele olha na tua cara. Mas com Jesus você pode chegar, adentrar com ousadia, com intrepidez. Ele vai te ver, Ele vai te olhar, Ele vai te atender, porque Ele é o teu Deus. Intrepidez e não ousadia. É chegar e receber. É chegar e receber. Não tem para ninguém, irmãos. Deus quer fazer uma obra na minha e na sua vida, na obra do filho, na obra da tua família, na obra da igreja. Vocês creem que Deus quer salvar a tua família? É a coisa que mais Deus quer salvar, meu irmão. A coisa que mais Deus quer realmente é salvar o povo. Deus não quer cativeiro, Deus não quer desolação, por isso Ele promete: tu és a minha noiva, tu és a minha delícia. Ele quer realmente que cada um de nós venhamos entender este propósito, para continuarmos. Mas o princípio, quarto princípio, não dê risada de mim, meu irmão. Vou falar algo aqui, não dê risada. Quarto princípio, no break. Ô Silvano, para, eu já entendi que é sua risada. Quarto princípio, no break. Alguém sabe o que é no break? No break, não quebrar, né? Não pode quebrar. No break é uma palavra em inglês no, né? Break é quebrar. Exatamente isso a irmã que falou. Ou seja, irmãos, a nossa oração, um princípio, ela não pode ter interrupção, ela não pode ser quebrada, ela não pode ter ruptura, não pode. A nossa oração, ela não pode ter desligamento. Jesus, ele diz o quê? Tudo aquilo que será ligar, será ligado. Então tem que estar ligado. A nossa oração, ela não pode ser ela deve ser ininterrupta. Ela não pode ter quebra. Nós entendemos que, olha, preciso de ler o versículo, né? Vamos lá. Verso 6, não descanseis. Verso número 6 diz assim, olha, não descanseis. Por que não podemos descansar? Porque a primeira coisa que nós começamos a orar, o nosso corpo desfalece.
Não tem coisa mais difícil. É começar a orar e o corpo nós começamos a bocejar, não é isso? Esfregar os olhos, dizer 2 palavras, amém. Podemos descansar. De forma alguma, não podemos. Parece e realmente é muito cansativo orar. Salvo situações, né, que nós até entendemos, quando chamamos para oração, quando é feito um chamado para oração, nós vemos realmente que a mão tem 5 dedos. No chamado da oração, a mão poderia ter 200 dedos, né? Chamar, todos virem, não, mas a gente vê que realmente as pessoas cansam quando falam de oração. Difícil. E não tem nada que faz nós buscarmos o Senhor que não tenha problema, que não tenha dificuldade. E o primeiro que sente é o nosso corpo. Mas a Bíblia está dizendo, não descanseis. Ana, quando ela orava ao Senhor para ter um filho, ela estava sempre ali no santuário. Ela orava, ela não tinha palavras, e ela colocava o seu coração. Irmãos, quanto de nós, a gente não tem mais sentido isso, a gente não tem visto choro na oração, a gente não tem visto declaração realmente da nossa necessidade de olhar para a situação e chorar como chorou Neemias, como chorou Jeremias pelo povo. Ana, ela chorava para ter um filho, a ponto do sacerdote Eli olhar para ela e falar que ela estava o quê? Embriagada. A gente não tem visto pessoas, a gente não tem visto a igreja orar como se deveria orar. A gente não tem visto essa busca. Por quê? Porque é um cansaço, porque não há uma entrega. E quando nós olhamos para Jesus, ele chama os discípulos, já próximo do seu martírio. Ele vai para o campo, para um lugar chamado Getsemane, lugar da prensa, lugar dos olivais, das oliveiras, lugar de prensar o óleo, prensar a azeitona. E Jesus ali, ele nos dá um exemplo de orar pela situação. A Bíblia nos diz que ele sentiu muita amargura no seu coração, porque ele ia orar por mim e por você. Tanto que ele não estava sozinho, ele leva 3 dos discípulos próximos a ele, Tiago, João e Pedro, para orar com eles. E quando chega, Jesus sai um pouquinho para orar, e quando volta, eles estavam dormindo. O que estão fazendo vós que não conseguem orar comigo? Nenhuma vigília. Jesus saiu, voltou novamente, pela segunda vez eles estavam dormindo novamente. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando que a carne é fraca. Nós temos que vencer a nossa carne, o nosso cansaço. E Jesus ali, meus irmãos, a Bíblia nos diz que ele suava, calor, suor mesmo, fatigável. E depois veio sangue. Mas olha, naquela noite estava frio. Jesus no Getsemane, ele estava num lugar e aquela noite era muito fria, mas ele suava, ele derramava-se. E por que estava frio? Quem te garante? A palavra. Naquela mesma noite que Jesus foi levado, não é isso? Ao Sinédrio, Pedro negou Jesus, sim ou não? Qual foi o terceiro momento da negação de Pedro? Ele estava do lado de uma fogueira. Então a noite era fria. Jesus não importou a situação, mas ele disse para o Pai: se possível, passa de mim este cálice, mas se não, faça a tua vontade. Irmãos, orar sem descansar não é fácil, mas você tem que vencer a dificuldade. Uns dias desses, o irmão me mandou uma oração, e numa oração o Senhor o tomou na palavra, depois da oração, e dizia:
servo, dizendo para mim, Senhor, continue nas orações da madrugada. Eu tenho tomado a tua oração, estou vendo, foi coisa, sabe, eu tenho essa gravação e eu, de vez em quando eu fico, Senhor, eu preciso vencer as dificuldades. Eu não fico falando para ninguém, irmãos, que eu fico orando, que eu oro. Não, alguns irmãos até falam, vamos orar, irmãos. Sabe, eu não tenho que fazer merchandising, não. Eu tenho que orar. Você não tem que dizer o que você faz, você tem que fazer diante do seu Deus. Você tem que vencer as suas dificuldades, você vencer as suas limitações, porque verdadeiramente, irmão, quando você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, você vai ver coisas maravilhosas vai acontecer na sua vida e na vida da sua parentela. Mas tem que vencer a dificuldade, não é fácil, porque é uma guerra, não tem como. Quinto princípio, está terminando, irmãos. A nossa oração precisa ser importuna. Ela precisa ser importuna. Ela precisa ser audaciosa. Olha o que diz aí o verso de número 7. Nem dei a ele descanso. Nem deis a ele descanso. Ou seja, não é para dar descanso a Deus. E agora, ficou bom? É orar. Senhor, olha, eu estou aqui, viu Deus? Senhor, eu estou pedindo aqui e estou esperando. Aí amanhã você vai lá, Deus, eu estou aqui de novo. Senhor, aquele pedido, eu estou pedindo, viu Senhor? Deus, papai, estou aqui. Sabe aquela causa, Senhor? Estou confiando no Senhor. Deus, olha eu aqui de novo, está me vendo aqui, Deus? Já sabe o que eu quero? É isso mesmo, Deus, eu estou querendo, viu Pai? Sabe por quê, irmãos? Abraão, quando ele ficou sabendo que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, ele orou por Ló. E ele orou de uma vez, falou, já saiu não. Ele falou, Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade. Se tiver um justo nessa cidade, não vou destruir. E se tiver 5, Senhor, não, também não vou destruir. E foi quando ele falou, não, Abraão, não vou destruir. Olha, se Abraão não tivesse parado de orar, Deus iria estar falando assim, não vou destruir. Nós precisamos ser insistentes na oração. A Bíblia nos diz assim, olha, não deis a ele descanso. Jeremias também, quando orou por Judá também, foram três vezes que intercedia. Deus respondeu, como foi? Não, vai para o cativeiro. Mas ele estava insistindo. Tem que insistir mesmo, nós precisamos ter realmente a nossa vida de oração na insistência diante de Deus. E Jesus nos ensina. Como é que Jesus nos ensina? Pedir, bater, buscai. Pedir, bater, buscai. Pedir, bater, buscai. Insistência. Porque ele diz que todo aquele que pede, todo aquele que busca, e todo aquele que bate, às vezes a porta está fechada e está dura, irmão. Às vezes a porta é dura, às vezes a maçaneta está engripada, mas tem que continuar batendo, porque um momento ela vai abrir. Você tem que buscar, porque você não sabe se o que você está buscando está perto. Deus está perto, mas a bênção você não sabe se está perto. Você não sabe o que você tem que fazer para chegar a ela, mas você tem que buscar, porque no momento que você buscar, você vai alcançar. Diz a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 1, não é isso? Lembra? Que as bênçãos nos seguirão. Nós precisamos entender que Deus tem algo para as nossas vidas e nós vamos alcançar ela. Ou aliás, ela vai ser, nós vamos ser alcançadas pelas bênçãos. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Sexto princípio é o princípio responsivo. Não é de responsabilidade, é de resposta. Ser responsivo é eu falar com o pastor Eduardo falar comigo. É um diálogo, é algo responsivo. Toda oração, meu irmão, toda a nossa oração, ela deve ser responsiva. E a responsiva com ousadia, com intrepidez, sem quebra. O que vai acontecer? Eu vou falar com Deus, eu vou orar e vou aguardar a resposta. É buscar realmente a resposta. É você falar e só sair ou parar quando tiver a resposta. Olha que interessante, verso de número 7.
nem deis a ele descanso até que, não deis a ele descanso até que ele responda. Não dê resposta a ele, não dê descanso até que aconteça algo, até que ele restabeleça, é o texto aqui. Ok? O que acontece? No século passado, século XIX, nós estamos no século XXI. No século XIX nós tivemos grandes homens de Deus, do avivamento e tudo mais. E George Miller foi um desses homens. Alguns o denominam como o apóstolo da fé, não porque ele era apóstolo, mas porque ele tinha muita fé. Ele foi um grande homem de cuidadores de crianças, seus orfanatos que Deus o deu para ele cuidar, para ele cuidar de crianças. E ele sempre confiou na provisão de Deus. Em determinado momento da vida de George Miller, ele não quis mais salário, ele abdicou de salário, porque tudo que adentrava naqueles orfanatos para poder sustentar aquelas crianças, era Deus que enviava. Deus movia o coração e aquelas crianças eram alimentadas. E no livro Heróis da Fé, se você não tem, possa ter, eu indico página 123 desse livro. Orlando Power é o escritor. Ele diz assim: certo pregador, pouco tempo antes da morte de George Miller, perguntou se ele orava muito. A resposta foi esta: algumas horas, todos os dias. Isso George Miller respondeu. Algumas horas, todos os dias. E eu ainda vivo no espírito de oração. Eu oro quando ando, quando estou deitado, quando me levanto. Eu estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, eu continuo a orar até receber. Eu nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em resposta às minhas orações. Eu espero encontrar dezenas de milhares delas lá no céu. O grande ponto é que nunca devemos cansar de orar antes de receber a resposta. Ele diz algo interessante. Eu tenho orado 52 anos, diariamente. Eu tenho orado 52 anos, diariamente, por 2 homens, filhos de um amigo da minha mocidade. Eles não se converteram ainda, porém eu espero que venha a ser. Como que poderia ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus, e sobre elas eu descanso. E é isso, irmãos. Ele orou 52 anos por esses irmãos, e eles não foram convertidos. Mas os historiadores dizem que um desses 2 rapazes, quando soube da morte de George Miller, veio para Jesus. E o outro rapaz, visitando o funeral, no velório ali, se converteu também. Eu estou com Jesus, estou na igreja há 20 anos. E há 20 anos eu oro pelos meus pais. Pela minha mãe, que tem 85 anos, meu pai que tem 81, a minha irmã que tem 53 e a minha sobrinha que tem 28. Estou orando há 20 anos. Esse homem orou por alguém que nem era da família deles. 52 anos. Talvez eu e você podemos passar desse tempo, sermos recolhidos para o Senhor e não vermos muitas das nossas orações respondidas ou ver acontecer. Talvez não. Mas se eu e você descansar antes de uma dessas promessas serem acolhidas ou serem realizadas, você pode ter certeza que haverá resposta. Que você no túmulo, eu no túmulo onde estivermos, por eu ter orado, por você ter orado, de repente os nossos olhos se fecharem, Deus jamais deixará de enviar resposta. A Bíblia nos diz, os historiadores dizem que esse homem, George Miller, ele teve 3.000 orações respondidas, das quais ele orava. 3.000.
Ele fazia, ele orava, ele escrevia e deixava um espaço embaixo, em branco, para que quando houvesse a resposta, ali ele completava, dizendo: neste dia o Senhor atendeu a minha oração. Que eu e você venhamos ter um diário como esse, para que nós possamos atender e ver as respostas do Senhor acontecer nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. E por último, a nossa oração ela deve ser objetiva. A nossa oração deve ser específica. Deve ser. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei o que você tem declarado diante de Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade, o quanto você tem derramado diante de Deus a sua vida, a sua expectativa. Mas nós vemos aqui, no verso de número 7, uma necessidade de orarmos especificamente, de orarmos objetivamente por aquilo que nós entendemos que precisamos. Diz assim o verso: até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Olha que o autor aqui, ele não está orando por bens materiais. Ele não está orando para o seu benefício próprio. Por isso que eu não sei o que você está pedindo. Se você está pedindo bens materiais, se é benefício próprio, se é benefício da igreja, se é benefício da sua comunidade. O que o autor está dizendo aqui, que ele estava orando, nós deveríamos buscar uma restauração. E como eu falei aqui no início, isso aqui era um emblema. Essa Jerusalém, que Deus chama de minha delícia, que era desterrada, agora é minha noiva, minha desposada. Deus está falando que é você, é a família, é a sua igreja. Deus está falando com a sua igreja. Deus está falando com a sua igreja, com a sua família. Olha, nunca mais os teus adversários comerão do teu labor, do teu trabalho. Olha, tu és a minha desejada. Eu coloco diante de ti, coloco na tua cabeça uma coroa, um diadema. Nós somos a noiva ataviada do Senhor. Ele está falando do tempo de restauração, do tempo de necessidade suprida, do tempo de renovo. Quem aqui não está buscando o avivamento da sua casa? Um novo tempo espiritual diante de Deus? Quem não está esperando aqui buscando a salvação da sua família? Fique de pé, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Nós já estamos terminando. Eu quero orar com você e não vou pedir para ninguém vir à frente, só se depois o pastor quiser que isso aconteça. Mas o desejo de Deus é que nunca mais Ele olhe para nós e venha ver um povo desamparado. O desejo do Senhor é que Ele olhe para nós como família, como igreja, e entendemos que nós estamos fortalecidos, que nós estamos crendo, que nós estamos buscando o Senhor. O desejo de Deus, porque é uma promessa de Deus, é que nós sejamos restaurados em todas as necessidades da nossa vida. Jesus, Ele diz no livro de Mateus, capítulo 18, verso de número 18, que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e que tudo aquilo que nós desligarmos na terra será também desligado no céu. E que, em verdade, também Ele nos diz que se houver entre nós aqui dois que concordem, precisa haver concordância no mesmo pedido, no mesmo desejo, na mesma oração. Se houver concordância,
o Pai, nosso Pai Celestial, nos concederá. Porque Ele diz que, havendo 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio de vós. Nós precisamos de uma restauração. Nós precisamos, como família, como igreja, nós precisamos de renovo. Nós precisamos da mão do Deus Todo-Poderoso agindo em nosso favor nesse tempo. Eu preciso dessas promessas sendo executadas, sendo recebidas para mim nesse tempo. Eu desejo que essas promessas do Senhor venham para esta igreja nesse tempo. Eu declaro que no nome poderoso de Jesus, essas promessas vêm para a tua casa, para a tua família neste tempo. O que nós precisamos é colocar a nossa vida em prática, a prática da oração, a prática da declaração, que nós confiamos nas promessas desse Deus, e que aquilo que Deus já fez vai acontecer, está acontecendo no reino espiritual, e aquilo que eu tenho que fazer, eu tomo posse agora da força vindo de Deus para fazer, vindo de Deus do alto. Porque você tem aprendido a promessa, você tem aprendido a palavra, você tem declarado no seu coração. Meus irmãos, no 20 também se levantou um homem. Deus levanta homens em todo o tempo. Deus está levantando homens e mulheres aqui nessa igreja hoje. Já tem levantado e vai continuar levantando, assim como o pastor Adalberto falou agora há pouco aqui. Deus está levantando pessoas aqui com gabarito. Que gabarito é esse? É a condição social, é a condição intelectual? Não. O gabarito é de ser chamado filho de Deus, de ser filho de Deus. O seu gabarito, meu irmão, é onde você adentrar, o óleo escorrer, é onde você adentrar, a brisa do Espírito pairar, onde você entrar no brilho de Deus. Aleluia. Se transpor através da sua vida. No século passado, Deus levantou o Atmani. Vocês já ouviram falar, alguns ouviram falar. E o Atmani, ele escreve no seu livro, A Oração, quando a terra governa o céu, diz assim: o movimento celestial será realizado na terra somente quando Deus estiver certo de que existe a mesma vontade sobre a terra. Jesus falou isso. Isto é o que hoje chamamos de ministério da igreja. Os crentes precisam conscientizar-se de que o ministério da igreja não consiste meramente na pregação do evangelho. Certamente isso está incluído, não há engano a respeito disso. Mas também o ministério da igreja inclui trazer à terra a vontade que está no céu. Mas como é que a igreja faz isso? Ele responde: orando. Mas como é que a igreja faz isso? Orando. A oração não é uma coisa pequena, insignificante, não essencial como alguns têm a tendência de pensar. Oração é trabalho. A igreja diz: Deus, nós queremos a tua vontade. Isso é o que nós chamamos de oração. Deus, depois que a igreja conhece a vontade de Deus, ela abre a boca para pedi-la. Isso é oração. Se a igreja não tem esse ministério, ela não serve para muita coisa na face da terra. Eu vou repetir: se a igreja não tem esse ministério, ela não serve para muita coisa na face da terra. A oração como trabalho ou ministério significa que permaneceremos do lado de Deus, desejando o que Ele deseja. Orar de acordo com a vontade de Deus é algo muito poderoso para a igreja. Orar significa descobrir a vontade de Deus e declará-la. Orar não é só pedir a Deus, é também fazer uma declaração. Enquanto a igreja ora, permanece ao lado de Deus e declara que aquilo que o homem quer é o que Deus deseja. Se a igreja assim fizer, a declaração terá efeito imediato. Tudo o que Deus quiser fazer será feito. Se a igreja atual colocar a sua vontade completamente submissa à vontade de Deus, Ele poderá agir como se já estivesse na eternidade futura. Uma vez que não há uma outra vontade no universo para opor-se a ela, essa é a glória de Deus. Amém, queridos? Uma igreja fortalecida é a igreja que ora. Mas a igreja não é o templo, irmãos. Está enganado você se pensa que a igreja são essas paredes. A igreja é você.
A igreja sou eu, é você. Por quê? Porque se a igreja não ora, ela é como pedra amontoada. A igreja que não ora é como um monte de pedras. E olha, que lá em Israel existia o templo de Salomão, mas Jesus, ele disse que um dia não ficaria pedra sobre pedra. E quando isso aconteceu, houve o quê? Um montão de pedras. Não adianta eu e você estar aqui dentro dessa casa de oração sem orar. Não adianta eu e você estar aqui aprendendo a palavra do Senhor e não tomarmos posição diante de Deus para aquilo que Ele nos ensina a fazer, para que nós venhamos ter a sua resposta. Eu vou me comprometer com vocês. Isso aqui é um pequeno manual. Se vocês quiserem, eu vou passar para vocês essa pregação, porque aqui vai orientar vocês algumas coisas que a igreja precisa fazer. Eu me comprometo a passar para vocês no e-mail da igreja. É um pequeno manual que nós podemos tomar como regra para a nossa vida. Não é dinheiro, é orar. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer a comunhão contigo. Deus quer ouvir você, meu irmão, minha irmã. E a igreja, ela precisa entender que buscar ao Senhor é orar. Ser testemunho diante de Deus. Salomão, ele disse algo em Eclesiastes capítulo 9, verso número 9. O pregador, ele buscou palavras. O pregador buscou palavras que pudessem trazer um conforto, palavras que fossem doces, palavras que pudessem acalentar. Talvez hoje, nessa noite, nós não trouxemos uma palavra doce, mas hoje vem uma palavra, como diz esse versículo ainda. A palavra, ela tem que ser pregada, e a palavra, ela tem que ser como aguilhões, ela tem que ser como pregos, pregados. Nós precisamos pregar aquilo que verdadeiramente nós necessitamos. Nós precisamos viver aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. A pregação da palavra genuína e verdadeira, o que você tem ouvido nesse tempo. E praticar. Porque a palavra do Senhor diz que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes. E Tiago ainda diz: pedis e pedis mal. Por quê? Por que não recebe? Porque pedis mal. Aprenda a buscar o teu Deus para buscar em excelência aquilo que você precisa. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, somos gratos a Ti, Pai, pelo teu rico amor, pela tua graça, Senhor, derramada em nossas vidas e em nossos corações. Certamente, Deus, se o Senhor não falasse conosco, que nós somos amados, que nós somos desejados do Senhor, certamente, Pai, se o Senhor não declarasse, ó Deus, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a profundidade, nem o tempo, nada vai separar de nós, ó Pai, do teu amor. Se o Senhor não tivesse declarado, Pai querido, Deus amado, que nós fomos resgatados das trevas para a sua divina luz, sua maravilhosa luz, nós não estaríamos aqui, Pai. Mas porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos amou, o Senhor nos comissionou, e o Senhor tem nos ensinado, o Senhor está nos dizendo, Papai querido, Deus amado, que nós somos a tua noiva, e tu és o noivo, e o Senhor tem preparado a tua igreja ataviada para um dia estar, Papai querido, Deus amado, contigo no céu de glória. Mas enquanto isso não acontecer, Deus, nós passamos por situações, passamos por necessidades, passamos por caos, passamos por crises, passamos por situações deste mundo, ó Deus. E aqui está a tua igreja, meu Deus. Aqui está eu, aqui estão os teus filhos. Estamos aqui, Papai querido, buscando o Senhor, ó Deus, na fidelidade, na veracidade da tua palavra, meu Deus. Se cumprir em nossas vidas as tuas promessas. Mas para isso, Deus, nós precisamos da tua ajuda. A tua ajuda, Papai querido, Deus amado, que nos disse nesta noite através desta palavra. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, ter princípios voltados, ó Pai, querido, a essa busca. Ó Deus,
Deus, nós sejamos perseverantes, que nós tenhamos, papai querido Deus amado Senhor, ó Pai, este sentido, ó papai querido Deus amado, da ousadia, sem desprezar, ó Pai querido Deus amado, a reverência, a palavra, ó meu Deus querido Deus amado, que nós possamos orar objetivamente. Ajude os meus irmãos, ajude a mim, Pai, que nós possamos ter, meu Pai, expectativa da resposta, que nós como igreja, Pai, possamos alcançar o Teu favor, que nós possamos continuar ligados, ó Pai querido, com o trono da graça, que assim, Pai querido Deus amado Senhor, como Esther, meu Pai, ela adentrou naquele lugar com temor da sua vida, meu Pai, nós não venhamos estar, meu Pai, como Esther, mas nós possamos entrar como filhos, ó Pai, no santo do santo, com intrepidez e ousadia, diante, ó Pai querido Deus amado Senhor, da Tua presença gloriosa, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajude, Pai, como igreja, nos ajude como filhos, ó Pai, que o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia, meu Pai, estendida a cada um de nós, Senhor. Ó Deus, venha, aleluia, nos fortalecer, Papai, e alegrar cada coração aqui nesta noite, Pai. Assim eu oro, Pai, como a Tua igreja, declarando, Pai, o Teu gozo, declarando a Tua alegria, que seja assim, Pai, para a exaltação e para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa realmente os fortalecer e os trazer para um novo tempo, um tempo de gozo, um tempo de alegria, um tempo de renovo na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se Deus vai Jesus, continua porque Ele merece. Continua porque só um minutinho, por favor. Eu aviso os jovens aí, alguém? Os jovens? Vai passar o vídeo. Vai ter gente. E aí? Espera aí. Já está chegando. Pessoal, para adiantando já, semana que vem, sabadão, 6h30, a gente vai ter o nosso culto Bonfire. Você que é jovem, você que nunca veio na igreja, tô vendo os rostinhos novos. Nós temos um culto de jovens aqui todo sábado às 8 horas. Só que semana que vem a gente vai ter o nosso culto Bonfire, vai ser às 6h30. Você é o nosso convidado. E para os fominhas de plantão pode vir também. Aqueles que querem receber, pode vir também. Amém? Olha. Eu baixei, mas Beleza. Pessoal, também a gente vai ter cantina. A gente vai ter cantina agora, vai ser cachorro quente e refrigerante. R$5. R$5, galera. É barato demais. Então desce lá na cantina. R$6? É 5? R$5, galera. No Mac você paga acho que 4 vezes mais, né? Até mais. Então desce lá, passa um tempo de comunhão com o seu irmão, come uma comunhão. Desde a criação ouvimos sobre você, aquele que acalma minhas tempestades e ouvimos sobre você, aquele que acalma minhas tempestades e traz luz à minha escuridão, aquele que me faz confiar sem olhar para trás, tendo a certeza das coisas que não se podem ver, e que nem olhos viram, e que nem ouvidos ouviram, e o que jamais penetrou o coração humano é o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam. Glória a Deus! Deus tem preparado grandes coisas para vocês. E é isso. 6h30, semana que vem. Obrigado, gente. Amanhã à noite nossa escola bíblica, classe de batismo, amém? Até amanhã, quem quiser entrar na classe de batismo e preparação para o batismo, pode entrar ainda, amém? Então não deixe de vir. E as demais classes também, né? O Instituto Bíblico também, né? E as demais classes, amém, queridos? Na quarta-feira, culto maravilhoso, de evangelismo, de oração, amém, pastor Moisés? Glória a Deus. Irmãos, às vezes nós fazemos um período de campanha, termina, mas não termina não, aqui não termina não, viu, irmãos? Até arrebatamento, então quarta-feira já, né? Oração de novo, né? Não tem pausa, né? Não tem pausa. E as nossas células também, essa semana que vem, e a última semana desse mês, nós não teremos a célula, mas teremos a sexta-feira aqui, uma mini vigília, né? Das 8 até meia-noite. Amém, irmãos? O pessoal faz das 9 e reclama um pouquinho, então a gente tem que ir até meia-noite. E assim vai ser com os cultos também. Assim ninguém reclama mais. Amém, irmãos? Glória a Deus, queridos, né? Amém. Amém, queridos. Assim que nós temos a bênção apostólica, veja se alguém visitante do seu lado, teu irmão querido, abrace ele, fala, irmão, que bom que você veio, né? Seja um missionário, seja usado por Deus para a glória do Senhor. Amém, queridos? Irmãos, você tem a chance de quarta-feira trazer um visitante, no domingo, traga alguém. Irmão, sabia que eu sou preguiçoso, você também? Olha só, irmãos, fiquei me arrumando, estava aqui. Que bonitinho, mas cadê a alma que eu trouxe? Cadê o meu visitante? Entende, irmãos? Né? Todo mundo no meu barco aqui, né? Será que nós não estamos errando demais, irmãos? Então nós temos que nos preocupar mais em quem nós vamos trazer para a igreja. E tem que se esforçar, porque você liga a pessoa, vai dar dor de cabeça, tontura, diarreia, vocês sabem esses casos, né? É a mesma coisa que o diabo coloca na pessoa para dormir no culto. Mas você tem que insistir, amém, irmãos? Então se esforce, né? Aproveite já no sábado. Os jovens aí, carregue alguém, traga alguém, nem que é algemado. Manda a polícia prender o camarada, vou te levar numa cadeia gloriosa, traz aqui na igreja. Irmãos, para salvar as pessoas, vamos fazer qualquer coisa. Amém, irmãos? Esse é o nosso desejo, salvar as pessoas. Então, sábado que vem, domingo que vem, traga um visitante para a glória do Senhor. Pai Celestial, obrigado a Deus pelo culto desta noite. Por mais uma vez, Senhor, glorificamos o Teu nome através do louvor. Obrigado, Deus, por ouvirmos a ministração da Tua palavra, esse despertamento, Senhor. Obrigado por muitos irmãos aqui na igreja que têm, Deus querido, um chamado específico para oração e conseguem carregar muito, Senhor. Nós queremos, ó Pai amado, não perder, Senhor Deus querido, essa prática tão gloriosa, que todos possam sentir esse fogo no seu coração, ó Pai, de trazer dos céus, ó Pai amado, a Tua bênção para nós. Ó Deus, nós precisamos orar mais, clamar mais, buscar mais a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por cada tópico dessa mensagem, que ficou, Deus, no nosso coração, na nossa mente, ó Deus querido, que possamos, ó Pai, fazer uso desta palavra, Senhor, já no dia de hoje, ó Deus querido. Ó Pai, abençoe essa semana, abençoe os que vão trabalhar, Senhor, aqueles que estão orando por uma porta de emprego. Ó Deus, o justo falou, nós devemos ter ousadia, então nós vamos ver que portas vão se abrir, Senhor. Nós vamos ver que enfermos serão curados, ó Deus. Que doenças, ó Pai amado, desenganadas pelos médicos, serão saradas, ó Deus. Nós queremos ver, Senhor amado, ó Deus, que o céu pode descer à terra, que coisas maravilhosas, que novidades, ó Deus, ó Pai amado, que causas na justiça, Senhor, perdidas, Senhor, possam ser, ó Deus querido, ter reviravolta, Senhor. Nós queremos ver, Senhor Deus querido, em salvação de vidas no sábado, em salvação de vidas no domingo, Senhor. Ó Deus querido, ó Pai, faz um mover, Senhor, nesse lugar. Levanta homens e mulheres aqui, Senhor, com um chamado apaixonante, ó Deus, pela Tua obra, Senhor. Ó Deus, dá saúde aos Teus servos, a
servas, Senhor. Levanta, Pai amado, os teus filhos. Ergue-nos, ó Deus querido, pelo teu amor, Senhor. Que a tua graça, que o teu amor, que a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém e amém. Amém.